E aí, galera, tudo bom? Então, vamos estar dando sequência aí à nossa aula de história, tá? E hoje o assunto que eu venho trazer para vocês é um assunto que, assim, todo concurso que vocês fizerem vai cair esse assunto, que é a independência do Brasil, tá? Então, hoje a gente vai ver aí um pouquinho a regência de Dom Pedro I, quem foi Dom Pedro, né? Vamos falar sobre o Dia do Fico e falar aí da independência, tá bom? Então, vamos ver como que ocorreu tudo isso. Então, primeira coisa, um dos grandes objetivos dos portugueses era o retorno do rei para Portugal. Na visão da burguesia portuguesa, Portugal deveria ser a sede do Império Português. Ou seja, eles não concordavam que o Império Português ficasse aqui na colônia, no Brasil, né? Então, o que aconteceu? Eles não concordavam com isso. Eles, não, o Império de Portugal tem que ficar aqui, em Portugal. Então, outra reivindicação importante dos portugueses foi a exigência de restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Então, vamos relembrar, né? A família imperial saiu fugida, né, de Portugal porque eles estavam fugindo de Napoleão, tá? E aí eles vieram para a colônia, para o Brasil. E uma das medidas que eles fizeram assim que chegaram foi o quê? Abrir os portos para que pudesse, né, é, tá sendo feito comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra, né? E os portugueses queriam apenas o monopólio, queriam que o Brasil fizesse comércio apenas com Portugal, tá? Então essa exigência causou grande satisfação no Brasil, uma vez que demonstrava a intenção dos portugueses em permanecer os laços coloniais em relação ao Brasil. O rei português, pressionado pelos acontecimentos em seu país, resolveu retornar em Portugal em 26 de abril de 1821. Então, o que aconteceu? Ele retornou para Portugal. Só que, quando ele retorna, ele acabou deixando o filho dele, tá? Então, vamos ver. Na viagem de Dom João VI, cerca de 4.000 pessoas retornaram para Portugal. O rei português, além disso, levou para Portugal uma grande quantidade de ouro e diamantes que estavam nos cofres do Banco do Brasil. Com o retorno de Dom João VI, Pedro de Alcântara foi transformado em regente do Brasil. Então ele ficou responsável pelo Brasil nesse período, tá? Dom Pedro I. Quem foi Dom Pedro I? Tá? Dom Pedro I, né, no caso Pedro de Alcântara, nasceu em Lisboa no dia 12 de outubro de 1798. Ele era filho de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, príncipe e princesa de Portugal na ocasião do nascimento de Pedro, tá? Então, o menino, ele era o quarto filho do casal, o segundo filho homem, mas ele acabou se tornando o herdeiro do trono português quando Antônio de Bragança, seu irmão mais velho, morreu, tá? Então, Dom Pedro I ficou conhecido ao longo de sua vida por ser impulsivo e mulherengo. Ele era um cara difícil de lidar. E assim, gente, ele era muito mulherengo, tá? A história conta isso, né? Dizem que ele tinha um caso até em Santa Cruz, tá? Na época que ele morava em São Cristóvão, ele vinha constantemente para Santa Cruz porque ele tinha uma amante aqui na região, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, ponto extra, e é bom que eu vou saber quem é que tá vendo o vídeo, né? Vou dar um ponto extra, tá? Para os três primeiros que me enviarem o nome completo do Dom Pedro I, tá? Os três primeiros que pesquisarem o nome, me enviar o nome completo, vai estar ganhando aí um ponto extra na atividade de hoje, beleza? Então, quando Dom João decidiu por se mudar para o Rio de Janeiro, né? Quando isso aconteceu, Dom Pedro tinha 9 anos de idade. No Rio de Janeiro, Dom Pedro ficou instalado no Palácio de São Cristóvão, local que abrigava o Museu Nacional, recentemente destruído por incêndio, né? Então, lá onde era o museu, que pegou fogo agora, recentemente, né? Foi onde viveu Dom Pedro aqui no Brasil, tá?
Pedro de Alcântara casou-se com Leopoldina da Áustria, em 13 de maio de 1817. Sua esposa era filha do imperador austríaco Francisco I, e o casamento dos dois visava assegurar um acordo muito importante, tanto para Portugal quanto para a Áustria. Então, naquela época, né, os países tinham muito isso. Os países faziam os acordos e acabava casando os príncipes com as princesas, né? Então eles faziam muito, selavam o acordo dessa forma. E aí, né, arrumaram o casamento de Dom Pedro, tá? E o que acontece? Ele se casou com a Leopoldina, só que só depois, né, meses depois que ele foi conhecer a esposa, tá? As cortes de Lisboa, porém, não aprovavam as medidas tomadas por Dom Pedro para administrar o país. Queriam recolonizar o Brasil e passaram a pressionar o príncipe para que também retornasse a Lisboa, deixando o governo do país entregue a uma junta submissa aos portugueses. Então, gente, o que acontece, né? A família real voltou para Portugal, deixaram Dom Pedro aqui, né, como regente né, do Brasil. No caso, o Brasil ainda não era um país independente, né, era uma colônia de Portugal. E aí ele tomava as medidas dele. Só que essas medidas não eram bem vistas lá em Portugal. O pessoal lá em Portugal não concordava com as medidas que ele tomava por aqui, tá? A reação dos políticos brasileiros foi entregar ao regente uma lista com aproximadamente 8 mil assinaturas. Por quê? Os portugueses queriam que Dom Pedro retornasse para Portugal. Falaram, não, as medidas que eles estão tomando não foi muito legal. Então vamos pegar Dom Pedro, vamos trazer ele de volta, né? Só que o pessoal que morava aqui no Brasil gostava da regência de Dom Pedro. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma carta, né, com aproximadamente 8 mil assinaturas, solicitando a permanência de Dom Pedro no Brasil. E a resposta de Dom Pedro foi a célebre frase citada. Ele marca a adesão do príncipe regente do Brasil e a causa brasileira. Ou seja, o que ele faz? Ele simplesmente falou que ia ficar. Então, ele não voltou para Portugal e ele continuou no Brasil. E esse dia ficou conhecida como o Dia do Fico, né? E aí tem aquela célebre frase, né, de Dom Pedro: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então, Dom Pedro, com isso, o que ele fez? Ele não foi, né, não acatou as ordens dos portugueses e ele acabou ficando no Brasil, tá? Então, vislumbrado com controle político sobre o território brasileiro, Dom Pedro, em 1º de janeiro de 1822, declarou sua fidelidade aos brasileiros no pronunciamento, né? No caso, no pronunciamento do Fico. Gente, o que acontece? Esse aí foi o primeiro passo para a independência, né? Dom Pedro, ele era uma pessoa difícil de lidar, como eu falei antes, né? E ao mesmo tempo, ele era uma pessoa que gostava do poder. E aí, de repente, ele vê um monte de pessoas aclamando por ele, pedindo que ele fique, né? Então, ele resolveu não voltar para Portugal e ele resolveu ficar, né? E aí, assim que ele ficou, o que ele fez? Ele tomou algumas medidas, né? Logo em seguida, Dom Pedro demitiu todos os portugueses que fazia parte do seu conselho de ministros e formou um novo conselho formado somente por brasileiros. Em maio de 1822, os ministros brasileiros instituíram o chamado Cúmplice, tá? Então, gente, assim ele ficou, o que ele fez? Todo mundo que era português, ele tirou, né, do seu conselho e só colocou pessoas que nasceram no Brasil. Então ele foi tirando um pouco o poder de Portugal, né?
E de acordo com tal medida, qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida com a aprovação prévia do príncipe regente. E aí, né, qualquer ordem de Portugal só ia ser cumprida se Dom Pedro aprovasse. Então, Dom Pedro, aquilo foi o máximo, né? O que aconteceu? De acordo com tal medida, qualquer ordem vinda de Portugal só poderia ser cumprida com a aprovação prévia do príncipe regente, reforçando o apoio a Dom Pedro I. Os ministros declararam Dom Pedro como defensor perpétuo do Brasil, tá? Então, era uma pessoa que, na época, eles gostavam muito. Gente, processo da independência. Ao longo do processo da independência, duas pessoas tiveram grande influência na tomada de decisões, né? A de Dom Pedro. Uma foi sua esposa, Maria Leopoldina, e o outro foi José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele também foi uma pessoa muito importante. Quem foi José Bonifácio de Andrade e Silva? Tá? José Bonifácio de Andrade e Silva foi um naturalista, estadista e poeta luso-brasileiro, conhecido pelo epíteto de Patriarca da Independência, por seu papel decisivo na independência do Brasil. Gente, 11 de janeiro de 2018, ele foi declarado oficialmente patrono da independência do Brasil, tá? Então, isso aí pode ser uma pergunta que cai em alguma prova, tá? Porque essa pergunta aí muitas das vezes as pessoas vão confundir, até porque foi recentemente ele foi oficialmente, né, declarado patrono. Então, se perguntarem quem é o patrono da independência do Brasil, tá? Então vocês já sabem, José Bonifácio de Andrade. Podem até anotar essa parte aí, que é uma parte importante da história para vocês, tá? Gente, processo da independência. Em junho de 1822, Dom Pedro resolveu compor uma Assembleia Constituinte que deveria formar um conjunto de leis básicas a serem aplicadas em todo o território nacional. Tal medida colocava em evidência a diferença de interesses entre Brasil e Portugal. Em agosto, o governo português enviou um novo decreto, anulando as decisões tomadas pelo príncipe regente e exigindo seu imediato retorno. Ou seja, eles anularam, né, queriam anular todas as medidas que estavam sendo tomadas aqui no Brasil e queriam o retorno de Dom Pedro. Falou, não, você tem que voltar imediatamente. Acabou, vamos acabar com essa bagunça, vamos acabar com isso aí. O Brasil é uma colônia de Portugal e vocês vão ser submissos a gente. Então, é o que eles queriam que ocorresse, tá? Aconselhado por José Bonifácio e sua esposa, Dona Leopoldina, Dom Pedro não via alternativa a não ser a declaração da independência. Naquela mesma tarde, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, Dom Pedro I proclamou o Brasil um país independente de Portugal. Então, né, foi aquele grito de independência, né? Independência ou morte. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou independente, tá? Gente, quais foram as consequências da independência? Surgimento do Brasil enquanto nação independente, construção da nacionalidade brasileira, porque até então não existia um país, então não tinha nacionalidade, né? Estabelecimento de uma monarquia na América, a única no continente, junto à haitiana e à mexicana, tá? Ou seja, na América só esses três países tiveram uma monarquia, tá? E endividamento do Brasil por meio de pagamento de 2 milhões de libras como indenização aos portugueses. Então o Brasil ele nasceu e já nasceu com uma dívida de 2 milhões de libras com os portugueses, os portugueses, né, queriam uma indenização por tal fato, para o Brasil ser, né, independente. Então ocorreu esse acordo aí, tá?
Gente, eu vou deixar uma lista de atividade com vocês, tá? Mesmo esquema. Vocês vão copiar a pergunta e vão botar somente a resposta. Não precisa copiar as alternativas, todas elas não. Só copia a alternativa que você acha que é a correta, tá bom? Então, bota a pergunta, bota a resposta, tira a foto e me manda, beleza? Então é isso, galera. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, é só me chamar no WhatsApp.